Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, maravilha! Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana juntamente com você, para estarmos estudando mais um assunto dessa magnitude, dessa proporção que tem sido os assuntos da escola dominical ou da EBD em questão aqui. Então, nessa semana estaremos estudando a lição de número 6, uma lição que também está muito boa, está muito produtiva. E eu convido você para estar juntamente comigo, analisando, fazendo uma análise aqui dentro da lição, né, dos pontos interessantes, dos pontos importantes, para nós estarmos batendo papo, discutindo e colocando aqui pontuando, né, alguns fatos interessantes aqui na lição de número 6. Antes de nós entrarmos aqui, gostaria de estar agradecendo a você que tem participado juntamente conosco, que tem estado aqui no nosso canal, deixando a sua participação, deixando o seu comentário, você que tem estado conosco, você que tem permanecido conosco, você que tem se inscrito no nosso canal, você ainda que não se inscreveu, eu te convido para poder, né, para você deixar aí a sua participação, deixa o seu like, não se esqueça, deixa o seu comentário também é muito importante. Tá? Comente, participe, deixe o seu like, se inscreve no canal. Você que não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se inscreve no canal. E outra coisa também, você que também não é inscrito no canal, ou você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreve. E você que é inscrito, passe aí, divulgue o nosso canal, divulgue aí para os demais irmãos, para as pessoas ainda que não nos conhecem, que ainda não nos conhecem aqui, e para que venha nos conhecer aqui o nosso trabalho aqui na EBD, para todos aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Então, desde já eu quero te convidar para fazer parte dessa lição. Gente, essas lições são muito boas, estão muito abençoadas, e nós temos comentados aqui, alguns comentários simples, porém comentários que são edificantes para a nossa vida espiritual. Então eu convido você a estar comentando juntamente comigo, participando comigo, e deixa o seu joinha. Tá aí, você aqui embaixo aqui, tem um sininho aqui na descrição do vídeo aqui, ou aqui no rodapé aqui do vídeo tem um sininho, você clica nele aí, inscreve no nosso canal, aperta a campainha e vai os vídeos para você quando nós postarmos aqui no nosso canal. Então, já está dado o recado, convido você para estar ajudando, nos ajude, gente, nos ajude a estar divulgando o nosso canal aí, pois nós temos coisas aqui para passar, nós temos bastante coisa para comentar aqui, e eu gostaria que você fizesse parte juntamente conosco, amém? Então, quero te convidar para fazer parte comigo, para deixar aí a sua participação juntamente comigo, amém? Então, vamos lá, já vamos adentrar aqui na nossa lição, a lição de hoje. Então, sem mais delongas, né? Já falamos bastante, já fizemos a nossa mídia aqui, né? E agora eu quero adentrar nessa lição que está uma bênção. A lição de hoje, gente, eu não sei se eu já mostrei, eu acredito que já mostrei a lição. Essa, para quem não viu ainda a lição, para quem ainda não conhece, você que está chegando agora, essa daqui é a lição que nós estamos estudando, a lição da EBD, né, da nossa EBD em questão, da nossa escola dominical, que nós estudamos toda semana, né? Semanalmente nós temos estudado lição por lição. Cada semana tem um assunto novo, cada lição é importante, cada lição tem pontos maravilhosos para nós estarmos aprendendo, estarmos estudando, pontuando e tirando aqui a experiência. Gente, as experiências é para nós aproveitarmos, é para nós colocarmos em prática. Então tudo aquilo que nós venhamos aprender aqui, que nós possamos colocar em prática, não ficar somente para nós, né? Aprender é bom, é muito bom, mas o ensinar é ainda melhor. Então aquilo que você aprende, aquilo que você leva um tempo para aprender, você também pode estar ensinando. Então essa é a lição. O tema da lição em si, o tema da nossa lição em si é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então nós estamos falando a respeito das lideranças, né? Nós já passamos aqui por várias lições, já estamos na lição de número 6, nós já comentamos sobre o sacerdócio. Só fazer um respaldo aqui geral, para nós entrarmos aqui no que nós estamos querendo abordar nessa semana. Nós já falamos sobre os juízes, né? Já falamos sobre o sacerdócio, já falamos sobre Arão, sobre os seus filhos, já entramos na questão desse jovem Samuel que foi
que foi escolhido, que foi chamado por Deus ali, e dessa escolha sobrenatural de Samuel, dessa abertura, né? Dessa abertura do ventre da sua mãe, que veio com que viesse nascer, que fez com que viesse nascer Samuel, e essa entrada de Samuel ao governo do povo de Israel naquele tempo, tanto assumindo o sacerdócio, né, como também assumindo o profetismo, tanto assumindo o profetismo como também os juízes, né, o julgamento do povo. Então ele assumiu essas posições em oferecer sacrifícios juntamente com o povo, julgar o povo e levar ali o povo a Deus e trazer também a Deus ao povo. Então ele tinha essas características aqui de Samuel. Mas aí o povo pede um rei, que nós estudamos na lição passada, né? Na lição passada nós falamos sobre que o povo pede um rei e Deus agora dá o rei. Quem deu para o povo o rei foi o próprio Deus. Então Deus dá um rei concernente àquilo que o povo queria, concernente àquilo que o povo tinha pedido. Então Deus chama agora o próprio Saul e coloca Saul como monarca de Israel, como monarca do povo. Então Deus coloca agora o próprio Saul como rei de Israel. E agora nessa lição, na lição de número 6, nós falaremos, tá? Na lição de hoje nós falaremos sobre a rebeldia de Saul, tá? Sendo que ele já era monarca, ele já tinha sido separado para reinar, né? Para reinar pelo povo e para o povo. Mas ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra uma ordenança que Samuel ali deixou da parte de Deus para ele, e a rejeição de Deus para com o próprio Saul. Então, assim como Saul ele se rebelou contra Deus, que no caso nós temos algumas verbalizações na questão aqui da rebelião, que ela traz muitos sentidos. Rebelião, a se pôr contra Deus, rejeitar a Deus, afrontar a Deus, negar a palavra, blasfemar contra Deus, apostatar da fé, a zombar de Deus, se levantar. Então tem muitas características aqui que traz aqui para uma pessoa que se rebela contra Deus. Então, se rebelar contra Deus não é apenas você virar as costas para alguma coisa que Deus falou. Não é somente isso, porque senão nós estaríamos aí vendo tantos homens ali, tantos homens, as próprias escrituras mesmo, o próprio Davi, né, o próprio rei Davi também, ele se rebelou, né? Se rebelou contra Deus, se levantou contra Deus, né? Foi contra Deus de uma forma ou de outra, mesmo que ele não tivesse se oposto de uma forma direta à vontade de Deus, ele se levantou contra Deus de uma forma ou de outra, cometendo pecado, cometendo adultério, assassinato. Então, só que a diferença dessa rebelião, é que ele se arrependeu, né? Nós vamos ver aqui um salmo aonde trata a respeito, né, do coração contrito, né, que o próprio salmista, né, ele falou que o coração contrito, Deus não rejeita aquele que se arrepende, né, o coração contrito e quebrantado, Deus ele não rejeita aquele que se arrepende. Então a diferença foi essa, de você se rebelar, o próprio Saul se rebelar contra Deus, e o seu arrependimento, que nós vemos que não teve nenhum. Então nós vamos entender essa questão aqui da rebelião e a rejeição. Deus, gente, só para nós fecharmos um assunto, só para nós fecharmos e ir aqui para a leitura já da lição, Deus não rejeitou Saul. Deus não rejeitou Saul como pessoa. Muitas vezes nós vemos o erro, né, cometido por pregadores, por até mesmo teólogos, até mesmo por expositores das escrituras sagradas, falar que Deus rejeitou Saul como pessoa. Não, Deus não rejeita ninguém como pessoa. Deus, até porque foi Deus que criou o ser humano. Então, se Deus cria o ser humano, como que Deus vai rejeitar o próprio ser humano? A gente vê algumas teologias, não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, mas nós vemos aí
teologia calvinista, né, que muitos calvinistas eles tratam dessa questão da salvação, de uma salvação premeditada, que Deus premeditou alguns para a salvação e premeditou outros para a condenação. Nós vemos que isso se trata de uma, vamos dizer assim, de algo descabível. Por quê? Porque se você entender que Deus ele predestina uns para a salvação e outros para a condenação, nós entendemos que Deus ele faz acepção, né? Excepção de pessoa, acepção de pessoas. Então Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus predestinou, você acredita na predestinação? Sim, eu acredito em uma predestinação limitada, né? Não nessa predestinação extrema que as pessoas aí, o calvinismo extremo fala que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Não, você não vê a Bíblia falando a respeito de predestinação para a condenação, não. Deus predestinou os seus filhos, a sua igreja, o seu povo para a salvação, ou para sermos semelhantes ao seu filho, para sermos eleitos nele, para alcançarmos uma salvação nele. Agora, acreditar que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação, nós estamos vendo um Deus exclusivista, nós estamos percebendo um Deus que faz acepção de pessoas, que Deus ele só está aguardando, porque tudo já está arquitetado, já está tudo arquitetado, Deus só está aguardando agora a sua vontade, vamos dizer assim, o seu egocentrismo, né, vamos dizer assim. Deus só está esperando o seu egocentrismo ser mais aplaudido, porque ao final de tudo ele já sabe quem vai se salvar e quem vai condenar. Logicamente que Deus sabe, só que Deus, mesmo sabendo, ele não intervém, ele não vai intervir na história, mesmo ele sabendo que uns não aceitarão. Mesmo assim, ele continua dando oportunidades, mesmo aqueles que rejeitam, que se apostatam da fé, que voltam atrás, que rejeitam, que afrontam, que negam, que blasfemam, que se apostatam, que zombam, Deus ainda continua dando oportunidade de salvação para essas pessoas, porque a própria Bíblia ela vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, que dirá do justo. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então a vontade de Deus, que o próprio Jesus disse, que a vontade de Deus é que todos se salvem, todos venham à salvação. Porém, infelizmente, a escolha que muitos fazem é a condenação. Então esses que fazem escolha para a condenação é igual aquela passagem, né? É igual no final ali, né, da crucificação, quando Jesus estava ali na cruz junto com aqueles dois homens, um de um lado, outro do outro. Um optou pela salvação, da sua alma, do teu espírito, e o outro optou pela salvação do seu corpo. Olha, se o Senhor é Deus, se você é filho de Deus, desce da cruz e nos salva. Ele estava querendo uma salvação, ele estava optando por uma salvação da sua própria carne, da sua condenação ali física, da sua condenação daquele momento. Mas o outro ladrão, ele viu a sua miserabilidade, ele enxergou a sua falha, o que ele merecia aquela condenação, ele viu que ele era merecedor daquela condenação, ele só apenas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí Jesus olha para ele e falou assim, olha, você entendeu, você conseguiu entender o que é arrependimento e o que é misericórdia, porque eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei misericórdia de você. Então, gente, olha só como Deus, ele é maravilhoso. Vamos entrar aqui na lição, né? Já demos uma pincelada, já fizemos um comentário base aqui, para nós entendermos, né, a respeito na questão aqui da rebeldia. Gente, rebeldia é um pecado, ela é comparada ou equiparada o próprio pecado, vamos dizer assim, o próprio pecado de idolatria, né? O próprio pecado de feitiçaria. Então a rebeldia ela é equiparada ao pecado de feitiçaria, idolatria. Então você vê, olha a que peso que chega a rebeldia contra Deus, tá? Então, mas que isso tem perdão, isso pode ser perdoado? Claro que sim, com certeza. Eu acredito num Deus que perdoa até os rebeldes, porque senão, né, Jesus não viria ao mundo morrer
pelo um bando de rebeldes que negaram, que se apostataram, que se afastaram, que negaram a Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos entrar aqui. A lição hoje é a lição de número 6, como eu já disse, falando sobre a rebelião de Saul e a rejeição de Deus para com Saul. Amém? Então, assim como Saul se rebelou contra Deus, Deus rejeitou o seu reinado, gente. Deus rejeita o reinado de Saul. Se Saul tivesse se arrependido, se Saul não tivesse se suicidado, porque foi isso que Saul fez, Saul não morreu na guerra, Saul não morreu protegendo, defendendo o seu povo. Saul morreu por covardia, Saul morreu por orgulho, Saul se matou porque ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele não queria morrer pela mão dos incircuncisos, como ele disse: olha, eu não vou morrer pela mão desses incircuncisos filisteus. Mas aí ele foi e tirou a própria vida. Então, muitas das vezes, o nosso orgulho faz com que nós perdamos a salvação. Se ele tivesse morrido, mesmo que fosse pela mão de incircuncisos, talvez, se ele tivesse se arrependido, a sua salvação poderia estar garantida em Deus. Mas ele não quis morrer pela mão dos incircuncisos. Aí ele foi e se matou. Amém? Então vamos lá. A rebelião e a rejeição. Vamos lá, texto áureo vai dizer assim, 1 Samuel capítulo 15, verso 23, vamos fazer a leitura aqui, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Olha, bem específico, bem característico. A rejeição de Deus para com Saul não foi a pessoa de Saul, não foi o Saul como pessoa, foi o Saul como monarca. Então a rejeição de Deus para com Saul foi Saul, o monarca, a sua monarquia, o seu poder, aquilo que Deus tinha dado, porque Deus, ele dá o poder, né? A exousia, né? Deus, ele dá o poder ao homem. Só que da mesma forma que Deus dá a exousia para o homem, Deus, ele também tira. Deus dá o poder, Deus tira. Deus coloca reis, Deus tira reis. Então você vê que Deus, ele é poderoso para fazer isso. Então Deus tem o poder de colocar, Deus também tem o poder de tirar. Quem somos nós para questionar com o oleiro, sendo nós barro? Não que Deus não permita que o homem tenha as suas próprias vontades. Claro que Deus permite, porque a soberania de Deus, ela é uma soberania que dá a liberdade para o homem. Então Deus, sendo soberano, ele dá a liberdade para o homem ser homem, para o homem ser liberto. Como diz em Romanos capítulo 1, a partir, se não me falha, do verso 23 ou verso 19, é mais ou menos esses versos ali no finalzinho já, você vai ver que fala ali que Deus, ele liberou o homem, ele deixou o homem se inflamar às suas próprias paixões. Deus deu, olha, faça o que você quiser, você está livre para cometer o que você quiser. Só que a consequência das nossas práticas, ela vem. Foi o que aconteceu com Saul. As consequências daquilo que Saul fez, as consequências da rebeldia de Saul, ela veio naquele momento? Não, ela não veio naquele momento, ela veio alguns anos depois. Saul ficou por um bom tempo no reino. Saul governou o povo mesmo tendo sido rejeitado, mesmo o seu reino tendo sido rejeitado. Ele chegou, ele continuou reinando até a sua morte, até o seu suicídio. Então você vê como Deus, ele é tremendo. Vê como Deus, ele é maravilhoso. Então vamos lá. Continuando aqui, a nossa verdade prática, ela vai dizer assim: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza, com certeza. Né? O próprio apóstolo Pedro, ele fala sobre isso também, né? Que o homem nascido de novo, o homem que é nascido da água e do Espírito, nascido de Deus, que é transformado, que é regenerado, ele
não pratica, ele não comete a prática da rebeldia. Claro que não. Se você tem o Espírito Santo em você, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você jamais cometerá, né? Você jamais cometerá a rebeldia, você jamais se rebelará contra o seu Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai deixar uma coisa bem clara. O apóstolo Paulo fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, mesmo que o homem ele seja espiritual, todas as coisas são lícitas, tanto para o espiritual como para o não espiritual. Só que o espiritual, ele entende que todas as coisas eles são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O próprio apóstolo Paulo deixou bem claro, olha, eu sou o pior dos miseráveis. Eu quero fazer o bem, mas o mal que há em mim não me permite fazer o bem. Então, Paulo, ele sabia que existia, se ele permitisse que o homem exterior, ou que aquele homem que foi sepultado revivesse, ele voltaria a praticar as mesmas iniquidades, as mesmas obras da carne. Então, o Paulo também explicando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, ele vai dizer que as obras da carne, elas são porfia, são maledicência, são tantas coisas que a carne, se nós permitirmos, ela faz, principalmente a rebeldia. Então, as obras da carne, elas são tudo isso, até mesmo praticar a rebeldia contra Deus. Mas quando nós somos frutíferos, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, nós não deixamos a carne dar as suas vontades, fazer as suas vontades, mas nós permitimos que o Espírito Santo que está em nós frutifique. Porque ser frutífero é fazer as obras do Espírito, é andar conforme o Espírito nos direciona. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Está muito boa a lição hoje. Hoje eu quero ficar focado um pouquinho aqui, tá bom? Mas vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 17 ao 28. Ela vai dizer assim, ó: E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles, porque... pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despejo e fizestes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então olha só que coisa interessante. Primeiramente, Samuel ele fala para Saul, olha Saul, você foi escolhido entre os menores, você não era digno, você era o menor dos seus irmãos, da sua tribo, e você foi escolhido e foi colocado por Deus entre os maiorais, ou acima dos maiorais. Você foi colocado para ser um monarca diante do povo, para governar o povo. Porém, você deu ouvido não àquilo que Deus ordenou, mas você deu ouvido ao povo. Você foi pela cabeça, você deixou que o povo te dominasse, porque Saul ele quis dar a desculpa pelo seu pecado, pelo seu erro, porque quando ele permite, né, ele permite que o próprio Agag, né, e os seus bens ali de Agag, do rei dos amalequitas, sobreviva,
ele estava indo contra uma ordenança que foi dito lá no Êxodo. Vamos ler aqui rapidamente. Vamos ler aqui o Êxodo, no livro do Êxodo aqui, que fala sobre... Vamos lá, que fala sobre os amalequitas, Êxodo capítulo 17, a partir do verso 11 ao 16, que diz assim, olha: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do monte. Pulando aqui para o verso 14, vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então olha só que coisa interessante. Essa guerra aqui contra Amaleque foi uma guerra desde lá, da saída do povo do Egito, porque o rei dos amalequitas, né, o rei dos amalequitas ali, Amaleque, o próprio Amaleque, ele se opõe contra o povo de Israel e não permite que o povo de Israel passasse pelas suas terras ali. Então você vê que ele se opõe contra o povo, ali, e há uma guerra entre eles ali, há uma vitória do próprio Moisés, né, contra eles, só que Deus colocou isso como estatuto. Olha, Moisés, escreve isso num livro, e isso fica escrito para que as gerações possam entender que há uma guerra travada entre o povo de Israel e os amalequitas, e o povo de Amaleque. E agora você vê novamente essa oposição dos amalequitas contra os judeus aqui. E Deus agora ordena que Saul, esse monarca, ele peleje contra os amalequitas e destrua, e acabe, extermine os amalequitas. E o que Saul fez? Saul foi e passou por cima de uma ordenança, se rebelou contra uma ordenança de Deus, permitindo que o próprio rei dos amalequitas aqui, que era o Agag, né, ficasse vivo. E Deus falou: olha, eu não quero que vocês se contaminem, que vocês peguem bens a algum deles. Vocês queimem o que é para queimar, acabem com todo mundo, porque eu não quero mais ver vestígios dos amalequitas na terra, na face da terra. Deus já tinha falado isso lá atrás. Mas aí o que acontece? O próprio Saul se levantou contra a ordenança e permitiu que o rei e as coisas, as mulheres, ficassem vivos ali. Aí nós temos agora Samuel, quando volta, né? Quando volta ali aonde o próprio Saul estava, ele viu que Saul não tinha cumprido a ordenança divina. Vamos continuar aqui lendo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Novamente aqui Saul, ele estava jogando a sua culpa, né? Jogando a sua culpa, porque ele, como monarca, ele tinha toda a autoridade, para poder governar o povo, para dar uma ordem, né? E cumprir a ordem que tinha sido dada pelo próprio profeta Samuel aqui, pelo próprio Samuel, mas ele
deu ouvido ali ao povo, ele deixou que o povo tomasse a atitude, deixou que o povo tomasse a atitude por ele, e assim ele permitiu que o rei ficasse vivo, e ele joga a culpa no povo. Agora, pois tu, rogo, perdoe-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais reis sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então Deus rejeita o reinado. Se era naquele momento, como Saul tinha dito, que Deus poderia ter confirmado o reinado de Saul pelaquela vitória, se ele tivesse cumprido as ordenanças de Deus, Samuel tinha orado, tinha feito o sacrifício e Deus tinha confirmado o reinado de Saul, mas pela sua rebeldia. O capítulo 17 vai falar sobre o reinado, ou a unção de Davi, quando Saul desce à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos ali, porque Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Então você vê que aqui, por uma rebeldia, por não cumprir um mandamento, e não se arrepender, porque ele não se arrependeu de verdade, ele pode até ter sentido, até, vamos dizer assim, uma emoção ali, porque ou até mesmo, querendo passar ali um arrependimento para Samuel, mas Deus, ele conhece o coração, Deus sonda o coração, enquanto o homem tenta esconder. Foi dessa forma que Deus falou para o próprio Samuel, quando ele viu Samá ali para ungir Samá. Deus falou: olha, eu sondo o coração. Então Deus tinha rejeitado Saul e ele tinha sondado o coração dele ali. Vamos lá, vamos entrar aqui, dar uma continuada aqui na lição. Continuando aqui, nós vamos entrar aqui, irmãos, sabendo que a lição, ela tem alguns objetivos ao ser alcançado. Os objetivos é definir a rebeldia, que nós já fizemos aqui um aparato, já fizemos aqui mais ou menos uma defesa, dentro do assunto, explicar a rebeldia de Saul. Nós basicamente já fizemos mais ou menos isso, e caracterizar a liderança sem critério de Saul, porque Saul sem critério nenhum, sem critério nenhum, porque ele, como monarca, ele permitiu que o povo tivesse a atitude de passar por cima da ordenança de Deus. Então, na verdade, ele não governava, quem governava era o povo, ele era apenas uma marionete do povo ali, se assim pode-se dizer, Mas vamos lá, a nossa introdução, ela vai dizer assim: nessa lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus, que está lá em Oséias, no capítulo 4, verso 16, Porque, vamos dizer assim, a vaca, essa comparação parece uma comparação meio chula, mas é uma comparação que ela traz o entendimento daquela vaca rebelde, que foge pelo pasto, ou até mesmo foge ali do meio da manada, que não permite que o seu boiadeiro ali, que o boiadeiro ou que o seu dono se aposse, pegue, cuide, ou até mesmo coloque ela junto. Não, ela sempre estará fugindo, sempre estará fugindo ali do meio da manada. Então Israel, ele sempre foi comparado, ele teve essas comparações porque eles sempre fugiram da vontade de Deus, eles sempre se afastaram da vontade de Deus. E aqui, quando Oséias fala isso, foi no período que o próprio povo de Israel, ele estava vivendo uma apostasia, adorando outros deuses, fazendo muitas coisas erradas aí concernente ali o que Deus tinha colocado para eles. Mas vamos lá, a Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números 17, 10 e 20 e 24, e Romanos 10, 21 e 1 Timóteo 19, verso 1.
é isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Então nós temos vários exemplos, claro, a Bíblia ela nos dá vários exemplos a respeito, né, de rebelião, de se rebelar contra. Nós temos um exemplo bem clássico, nós vamos pegar esse exemplo agora, só para nós introduzir aqui a nossa lição, mas nós temos um exemplo bem clássico aqui, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, essa carta que Paulo escreveu a 2 Timóteo aqui, essa última carta que Paulo escreveu, foi a carta, bem dizer, a carta de despedida, né? Porque o tempo da minha partida já está próximo, né? Combati o bom combate, desde agora a coroa de justiça já está preparada. Então foi a carta, bem dizer, a carta de despedida, quando o apóstolo Paulo ele já estava ali, já sendo entregue aos seus algozes. Então, Paulo agora escreve a Timóteo e conta agora a respeito de alguns detalhes que estavam acontecendo na sua vida. E um detalhe importante aqui foi na questão de duas personagens aqui que Paulo cita. Vamos lá, vamos ler aqui. Ele diz assim, ó: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Olha só, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Agora o verso 14 vai dizer assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Então você vê que Paulo ele cita aqui tanto Demas, que tinha abandonado, né, se rebelado contra o próprio apóstolo Paulo aqui, e tinha amado aquele século, ou amado as coisas mundanas. Então ele se rebelou contra Paulo e foi embora, largou, abandonou. Nós não sabemos, a Bíblia ela não cita qual foi o teor da discussão, ou o teor aqui desse abandono, dessa ida embora de Demas, mas nós sabemos que Paulo fala, olha, ele amou, né, ele amou esse século, ou ele diz assim, Demas me desamparou e amando o presente século, e foi para Tessalônica. Aí ele usa também o termo desse Alexandre o latoeiro, que causou-me muitos males. Esse homem aqui se rebelou de uma forma tão mal, tão dura contra Paulo, que ele se levantou causando males, né? Talvez aqui acusando mesmo Paulo, né? De vez ele ser um agente de defesa para o apóstolo Paulo, de ajuda na sua defesa ali, ele foi um agente de condenação. E ele coloca também que tu guardas-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então você vê que ele foi verdadeiramente um rebelde, que Paulo tentou aconselhar, tentou explicar, tentou falar, mas ele se rebelou mesmo contra Paulo. E ele se rebelou porque ele era um discípulo do apóstolo aqui, gente. Não era uma pessoa que não tinha compromisso. Ele estava no ministério, tanto Alexandre como Demas, que Paulo em Tessalônicas ali, né, ele em Tessalonicense, se não me falha a memória, ele elogia Demas, mas agora Demas foi para Dalmácia, fugindo ali, ou indo embora, abandonando Paulo no ápice ali, ou nos últimos momentos da sua vida, quando Paulo mais precisava, a Demas se rebela contra ele. Então vamos lá, continuando, primeiramente aqui vamos entender o conceito de rebeldia, né, o conceito de rebeldia. Ele diz assim: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência
é opor-se a uma autoridade por vezes. Se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigência constante para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. Então, nós temos que entender, gente, que existe, que nem o próprio autor da lição, ele vai falar sobre a rebeldia, né? A rebeldia no sentido de você ir contra aquilo que é benéfico, aquilo que é a favor de Deus, porque o apóstata, aquele que se apóstata da fé, ele é um rebelde, porque ele vai contra tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que é Deus. Então o apóstata, aquele que se apostata da fé, ele se rebela contra Deus, ele se levanta contra Deus, ele se opõe, ele afronta, ele nega. Então tudo isso aqui está dentro daquele que se rebela contra Deus. O apóstata, como diz, né, em Tessalonicenses, ele é um rebelde, porque ele se levantou contra Deus. Outrora ele estava servindo, outrora ele estava ali se beneficiando, mas agora ele se levanta contra tudo aquilo que é Deus. E tem outro fato, e tem aqueles também que se rebelam para o bem, né? Então nós temos aqueles que se rebelam para o mal e tem também aqueles que se rebelam para o bem. Nós temos um fato na Bíblia, nós temos um fato de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que esses são os nomes babilônicos deles, né? Mas eles se rebelaram, eles se opuseram, que se rebelar é se opor contra uma ordem. Lá, quando eles estavam ali na corte de Nabucodonosor, Nabucodonosor fez ali, né, uma estátua e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Mas aqueles três jovens, eles se opuseram, né? Eles se opuseram a adorar aquela imagem. Eles não se colocaram de joelhos prostrando aquela imagem. Eles se opuseram àquela vontade, àquele desígnio daquele monarca. Mas eles se levantaram contra Deus? Eles se levantaram contra a vontade de Deus? Não. Então muitas das vezes nós não podemos confundir a rebeldia ou a oposição contra Deus com a oposição contra alguém que não está dentro da vontade de Deus, porque nós temos aqui, né, também no aspecto 3 aqui, né, ou na definição 3 aqui do contexto aqui, né, ele vai dizer aqui assim: o cristão e a rebelião, que está aqui dentro desse tópico aqui, ou desse subtópico 3 aqui, tá? Então dentro desse subtópico ele vai falar sobre o cristão e a rebelião. Ele vai falar que a Bíblia ensina ao cristão a respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se. Romanos 13, verso 1. Paulo estava falando ali em Romanos capítulo 13, ele estava tratando sobre as autoridades, ele estava falando a respeito das autoridades constituídas por Deus. Gente, nós não podemos confundir o poder que emana de Deus. Todo o poder emana de Deus. Deus, ele ordena, Deus, ele dá o poder. Então, o poder não é do ser humano. O ser humano não tem poder algum. As criaturas das trevas também não têm poder nenhum. Todo o poder emana de Deus. Então, tudo aquilo que é considerado poder, que a autoridade vem de Deus. Deus dá autoridade para aqueles que ele coloca para julgar, subjugar, para direcionar o povo, para governar o povo, as potestades, as autoridades, os governos. Então tudo isso, né, axousia, tudo isso, né, são poderes que governam, mas acima dessas autoridades que governam, existe um que está acima deles, e esse um que está acima deles, ele tem todo o poder, e Deus, ele tira e ele dá. Então aquele que governa embaixo da vontade de Deus, ou embaixo da soberana vontade de Deus, ele governa
segundo aquilo que Deus quer e para o povo. Mas aquele que governa contra a vontade de Deus e contra o povo, Deus ele tira do governo, porque Deus ele tem todo o poder é de Deus. Então o que Paulo está escrevendo aqui, em caso de Romanos capítulo 13, ele está falando a respeito daqueles homens que estão governando, que estão em eminência, governando segundo o poder de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas aqueles que estão governando, que não estão debaixo da vontade de Deus, infelizmente esses não permanecem muito tempo, porque Deus tira. Foi no caso que aconteceu com Herodes. Herodes, ele se levantou, ele não deu glória a Deus. O próprio Nabucodonosor também, ele não deu glória a Deus. Ele olhou para a Babilônia, ele olhou para aquele jardim suspenso, para tudo aquilo que ele tinha criado, e ele falou: tudo isso é para a minha glória, tudo isso foi eu que fiz, tudo isso sou eu. E Deus fez o que com ele? Mandou ele lá para o campo comer capim, para demonstrar que quem é poderoso, o poder é de Deus. E quando ele olhou para cima, ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha vinha de Deus, era de Deus, que o poder não estava na mão dele. Quando ele olhou e viu, quando ele reconheceu, Deus pegou e tirou ele dali, colocou ele no seu trono novamente. Mesma coisa aconteceu com Herodes, só que no caso de Herodes o Grande, ele quis ser mais do que Deus, ou não deu glória a Deus, não glorificou a Deus, aí os bichos, ele foi comido de bicho. Então olha só, quando nós não entendemos aqui que todo o poder vem de Deus, então se nós reconhecemos que todo o poder vem de Deus e nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus continua dando poder para a pessoa que está ali governando, governar. Mas se essa pessoa sai da vontade de Deus, Deus não continua dando ali poder para essa pessoa governar. Deus tira essa pessoa do poder. Foi no caso aqui do próprio Saul que aconteceu aqui, que ele foi tirado do trono, tanto ele como a sua descendência. Mas vamos lá, vamos aqui rapidamente para nós já ir por encerramento aqui. A segunda questão, ela fala sobre a rebeldia de Saul. Primeiro tópico, ele fala que Saul não cumpria com as ordens divinas, que nós lemos aqui, que Saul ele passou por cima das ordenanças, e isso não tinha sido naquele momento, gente, tinha sido lá no Êxodo, né, que nós lemos aqui, quando Deus ordenou aqui, deixou escrito que os amalequitas eles seriam extirpados, que haveria uma guerra, que haveria uma guerra por todo aquele período até os tempos dos próprios filhos e netos, e viria uma guerra contra os amalequitas ali travada entre Israel e eles. E só que Saul ele não quis obedecer uma ordenança, e Deus assim o subjugou por isso. O segundo tópico aqui, né, o segundo subtópico do tópico 2, ele fala: Deus se arrependeu em relação a Saul. Foi o que nós dissemos aqui, né, que Deus ele não rejeitou Saul, porque Deus não rejeita ninguém, tá? Deus ele não rejeita os seus filhos. Vamos ver aqui Salmos, né? Salmos capítulo 51, verso 17. Vamos ler aqui Salmos 51, verso 17, que diz assim, ó. Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então você vê que quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, quando há um coração contrito e arrependido, Deus jamais vai deixar de perdoar essa pessoa. Mas no caso aqui de Saul, ele não se arrependeu. Então foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus, a palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nashan, que significa sentir profundamente, lamentar, referindo à pessoa de Deus. Essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Olha, não é que Deus, a questão do arrependimento, não é que Deus, uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. Não, a Bíblia diz que não há sombra nenhuma, não há sombra de variação. Nós vemos assim que o sol,
Nós entendemos que o sol ele está no seu lugar, ele está ali, e mesmo o sol ele estando no seu lugar, a sua sombra, a sombra do sol, ela varia. Ela tem avarias de lugares. Uma hora ela está batendo em um lugar, outra hora ela está batendo em outro lugar, porque tem avariações na sua sombra. Agora Deus não. A sua sombra não existe variação. Pode mudar o que mudar, pode vir o que vier, a sombra de Deus não tem variação. Deus não há. Então nós entendemos que não há sombra de variação em Deus. Então Deus não muda. Deus, terceiro aqui, a rebelião como pecado de feitiçaria, né, que a expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhações, de lançamentos de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. Olha, por que ele usa a expressão de o que essa expressão de que a rebelião ela é como o pecado de feitiçaria? Porque o feiticeiro, aquele que pratica feitiçaria, ele vai procurar outros meios, ele vai procurar outras formas para poder ter uma resposta, sendo que a resposta ela pode vir ou ela vem de Deus. Então aquele que pratica feitiçaria, ele deixa de acreditar em Deus para acreditar em uns espíritos, nos demônios ou o que seja. Então por isso que é comparado a rejeição como pecado de feitiçaria, porque aquele que se levanta contra Deus, que se rebela contra Deus, ele é equiparado ao pecado de feitiçaria, porque ele vai contra a vontade de Deus e procura outras formas para poder resolver os seus problemas. Foi no caso de Saul aqui, ele procurou outras formas, ele deu ouvido ao povo e não a Deus. O número 3 aqui, o terceiro ponto aqui, ele fala Saul, um líder sem critério. O primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critério para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. Infelizmente, o rei de Israel não o fez. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. Então você vê que um dos critérios, né, é a paciência, é a espera, é a obediência, né? É a obediência e a firmeza. Paciência, espera, obediência e firmeza. Então Saul ele não tinha paciência porque ele não soube esperar, ele não tinha obediência, ele não era obediente porque ele se rebelou contra a ordenança, e ele também não tinha critério na questão de governar. Ele era mole, ele era fraco porque ele deixou com que o povo tomasse as atitudes. Ele deixou que o povo tomasse as atitudes no seu lugar, e ele não tinha firmeza. Então, uma pessoa que não tem firmeza, ela não consegue, ela não tem pulso firme, ela não consegue tomar atitudes nos extremos. Então, Saul ele não conseguiu tomar uma atitude de monarca. Ele foi, na verdade, direcionado pelo povo, ele foi coagido pelo povo, se assim pode-se dizer, né? Se não foi apenas uma desculpa que ele deu para ficar com os bens ali dos amalequitas. Vamos lá, para nós encerrarmos aqui. O segundo aqui, ele fala sobre Saul, o rei rejeitado, né, que nós já falamos sobre a rejeição de Saul, porque tudo que ele cometeu, né, pelos seus pecados aqui, ele foi rejeitado como rei, não como pessoa, e ele sendo rejeitado, Deus agora escolhe um rei, e ele foi tão... assim, o seu reinado foi tão interessante, a rejeição do seu reinado foi tão interessante, e você vê que não foi no caso de Saul apenas que foi rejeitado, mas o seu reinado, a sua monarquia, porque depois que o seu filho, né, depois que o seu filho saiu do trono, ou que ele foi tirado do trono, depois que o seu filho foi tirado do trono, quando o próprio Davi reinou, nenhum mais da família de Saul
eles tiveram ali oportunidades de reinar. Logicamente que teve aquela passagem de Mefibosete, que foi o próprio Davi, porque tinha feito um pacto com o próprio filho ali, né, o próprio Jonathan. Davi fez um pacto com ele, e Davi falou que cuidaria da sua descendência, cuidaria da descendência de Jonathan. Jonathan poderia ter sido um monarca, porque Jonathan era um grande príncipe, só que ele também não foi para o trono, porque Deus tinha rejeitado ali o reinado de Saul. Amém? A nossa conclusão, gente, para nós encerrarmos aqui, nós já passamos aqui do tempo, né? Acredito que essa lição é uma lição bem interessante para nós entendermos aqui a questão, né, da rejeição e da rebeldia. Uma coisa é Deus rejeitar a pessoa, outra coisa é Deus rejeitar aquilo que a pessoa está fazendo para ele, porque quando nós fazemos as coisas sem critério, né, Deus ele não aceita. Deus ele quer que nós façamos as coisas concernente à sua vontade, porque tem muita gente que assume, põe a mão no arado, mas na verdade ele coloca a mão no arado e fica olhando para trás. Mas aquele que coloca a mão no arado, ele não deve olhar para trás, porque você precisa estar atento ao que Deus colocou nas suas mãos. Amém? A nossa conclusão, ela vai dizer assim: o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não é estar somente em ser separado, ou não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus ou da sua palavra. Então vamos dizer assim, hoje muita gente, né, acredita que ter sucesso ministerial é estar atrás de um púlpito, ter um bom salário, um bom ordenado. Acha que ter sucesso no ministério é ter uma igreja abarrotada de crentes, estar ali. Mas ter sucesso no ministério não é apenas isso. Ter sucesso no ministério é você estar debaixo da vontade de Deus. Porque nós vemos aí, gente, tantas pessoas que diz que está na vontade de Deus, que tem igrejas lotadas, que tem pessoas ao seu comando, tem muitos bens, são igrejas milionárias, mas que verdadeiramente Deus já rejeitou. Deus rejeitou essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não estão debaixo da vontade de Deus. Mas aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, eles estão continuamente fazendo a vontade de Deus, e ele se submete à vontade de Deus, tá? Então não é você ter cargo, não caracteriza você ter cargo, você ter riqueza, caracteriza você estar debaixo da vontade de Deus. Então, quero agradecer a você, pedir que você continue conosco. Não se esqueça, gente, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua participação, comente aí a respeito desse tema aqui. Aqueles que têm critérios, aqueles que governam, aqueles que são servos de Deus e têm a presença de Deus. Comente aí, deixe a sua participação aqui no nosso canal e nessa lição de hoje. Amém? Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus, e não se esqueça, semana que vem nós estaremos aqui com mais um comentário. Amém? Deus abençoe, não se esqueça, deixe o seu like, a sua participação. Fique na paz do Senhor.